Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um vídeo. Um vídeo este qual fala de libertação. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu gosto dessa Bíblia velhinha aqui, que é uma Bíblia assim que me acompanha já há muito tempo. Então, como eu já li bastante nela, eu tenho mais facilidade de encontrar os textos, e por isso eu estou sempre com ela. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, versos 32. João, quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ler a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amados, aqui neste texto, Jesus estava falando de libertação. Aqui Jesus pregava para os judeus que criam nele, como bem disse o versículo 31. E aqui os dois versículos-chave, o qual eu quero ficar, é o versículo 32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade, ou o que é a verdade? Jesus disse, se nós conhecêssemos a verdade, seríamos libertos. E ele disse também, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então a verdade é a palavra de Deus. Mas a verdade também é Jesus. Vamos para o capítulo 14 de João. Versículo 6. E diz-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é a verdade é a palavra, a verdade é Jesus, como também Jesus é a própria palavra. Capítulo 1 de João diz desta maneira, se você puder acompanhar, diz desta maneira, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo tem algumas traduções que traduz por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, meus irmãos, falando aqui de libertação, Jesus estava falando de ser livres, ser libertos. A palavra é por onde começa o processo de libertação na vida do homem e da mulher, é por intermédio da palavra. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra.
Quem é a palavra? É Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora me acompanhe. Eu falei que Jesus é a própria palavra. Alguém pode perguntar, mas tem alguma referência bíblica para provar isso? Nós já lemos lá no capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas abra comigo no livro de 1 João, no capítulo 5 e no versículo 7, que diz desta maneira: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Então João aqui, inspirado por Deus, trouxe a nós esta revelação em que Jesus é a própria palavra. Por quê? Porque ele falou de 3. Ele falou de 3 pessoas que testificam no céu. E nós conhecemos a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui João só trocou a palavra Jesus ou Filho por a palavra. Ele disse: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então Jesus é a própria palavra. A libertação na vida do homem e da mulher começa por intermédio do conhecimento da palavra. João, no capítulo 15, o versículo 3, Jesus ensinava sobre a videira verdadeira. E no versículo 3 ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra começa na vida do homem um processo de libertação. E quando o homem começa a conhecer a palavra, através da leitura da Bíblia ou através do ouvir, porque a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. E no livro de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e guarda as profecias deste livro. Tem alguém que pode dizer: eu não sei ler, mas você tem ouvido para ouvir. E bem-aventurado o que lê, mas também bem-aventurado o que ouve. E a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós começamos a conhecer a palavra, começamos a ler, começamos a conhecer a palavra, por intermédio da mesma nós estamos conhecendo a Jesus. Estamos conhecendo as suas obras, estamos conhecendo os seus ensinamentos, aquilo que ele repassou para nós, nos ensinou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Depois ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É interessante. Amar nosso próximo como a nós mesmos. Nós só conseguimos amar até o ponto que nós nos amamos. Mas amar nosso próximo como Jesus nos amou significa amar o nosso próximo com um amor incondicional. Amor incondicional significa, mesmo que alguém não me dê condições para amá-lo, mesmo que alguém não faça por onde eu amá-lo, mesmo assim eu vou amá-lo. Só que tem pessoas que confundem. As pessoas pensam que amar significa aceitar o defeito, significa aceitar o erro da pessoa, Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Isso significa amar eles. Nós devemos pedir que Deus os transforme, que Deus os liberte. Isso significa amar eles. Mas trazer o seu inimigo para comer na sua mesa,
você já está se arriscando, né? Trazer o seu inimigo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, a gente já está correndo um sério risco. Então, amar significa orar por ele, pedir a Deus pela vida dele, que Deus venha libertar, que Deus venha transformar. Mas nós estávamos falando de libertação, mas o amor faz parte deste processo de libertação. Porque se nós não amar o nosso próximo, a verdade de Deus não está em nós. Então, nós vamos conhecendo a Jesus por intermédio da leitura da palavra. A Jesus começa a fazer uma transformação em nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele estava ali ensinando que a igreja não devia andar conforme o mundo, mas que fosse transformada pela renovação do entendimento. Antes da gente conhecer a palavra, antes da gente conhecer a Cristo, a gente entende as coisas de uma forma, entende de forma totalmente errada. E quando nós passamos a conhecer, nós passamos a entender de outra maneira totalmente diferente. Ou seja, está havendo uma transformação no nosso entendimento. E quando há esta transformação no nosso entendimento, vai haver também uma transformação no nosso modo de viver, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar. Aí sim nós vamos poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que vocês fiquem com esta palavra em vossos corações, Deus possa lhes abençoar e que nós venhamos a entender que a verdadeira libertação na vida do homem e da mulher começa por intermédio da palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa lhes abençoar. Se não for inscrito, se inscreve no canal, dê essa força, deixe o seu like. E é isso aí. Nós vamos estar aqui sempre postando vídeos para aprimorar o conhecimento de cada um dos irmãos que estiverem nos acompanhando. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.